A partir do tema, amados irmãos, da palestra dessa tarde, ouvir com o coração, eu não posso me furtar a fazer uma citação de uma grande escritora brasileira chamada Clarice Lispector. Clarice Lispector teve como característica assim, ser uma escritora de cunho introspectivo, ou seja, de mergulhar na psicologia da alma, da convivência, dos conflitos, etc. Vale a pena na literatura brasileira, que é tão rica, encontrar essa escritora e procurar conhecê-la em suas obras, naquilo que ela diz. Dias atrás eu encontrei na internet uma citação, a internet é maravilhosa, de Clarice Lispector, que diz assim: até onde posso, vou deixando o melhor de mim. Coisa fantástica. Até onde posso, vou deixando o melhor de mim. Daria uma palestra, não é verdade? Até onde posso, vou deixando o melhor de mim. E ela prossegue: se alguém não me viu, foi porque não me sentiu com o coração. Até onde posso, vou deixando algo de bom, algo construtivo, vou marcando minha presença, sulcando caminhos. Sulcar caminhos é como o arado que Jesus tantas vezes fala, né? Pegar da charrua, que antigamente era aquele arado puxado por cavalos, por bois, etc., e que ia abrindo os sulcos na terra e vinha o agricultor atrás pondo a semente. Hoje é tudo maquinizado, mas não deixa também de marcar a terra com esses sulcos onde a semente fecunda deve ser plantada e cultivada. O bem que nós fazemos ao acolher os nossos irmãos é exatamente esta semente tão bela e tão fecunda que nós devemos plantar no coração daqueles que conosco convivem. Joana d'Ângeles, num dos últimos livros editado por Divaldo Pereira Franco, que tem como título Luz nas Trevas, ela põe este capítulo exatamente, ouvir com o coração. E é um tema que eu, desde o momento que eu comecei a ler, eu pensei, eu não posso me furtar a não comentar, a não trazer para a reflexão no NAI essa belíssima elucidação que Joana d'Ângeles faz com relação a ouvir com o coração. Jesus, de uma maneira muito pontual, como sempre Jesus. Assim, como diz o jovem, bateu de cheio, fez gol de cheio, foi no ângulo, ninguém conseguiu pegar. Por quê? Porque ele é certeiro, ele é objetivo, ele é sintético. Quando ele diz, eles têm ouvidos, mas não ouvem. Curioso, né? Passados 2000 anos, eu já vi muita explanação sobre esse tem os ouvidos. Naturalmente, o ouvir não é simplesmente dos nossos ouvidos físicos que têm a acuidade auditiva, ou seja, que percebem os sons, ouvem os sons, decodificam esses sons, ouvem as palavras porque falamos da mesma língua. Então não é tão somente não saber ouvir, mas ouvem, não. Tem ouvidos, mas não ouvem. Por quê? Por que não ouvem? Porque eles ainda estão muito bloqueados pelos conflitos internos. E todos nós, quando não ouvimos a palavra do Evangelho, que são as palavras de Jesus, ditas sempre, todos os dias, basta abrirmos o Evangelho em qualquer página, que vamos encontrar uma passagem que é bem própria para aquele dia, para aquela hora, para aquele momento. E aí nós perguntamos, nossa, como é que foi abrir exatamente nesta página? Era porque você abriu um pouquinho as janelas do seu coração para ouvir. Então a palavra caiu certa. Assim como muitos comentam nas casas espíritas, e a gente sempre ouve depois de uma palestra, nossa, quiser acender a luz, a irmã lá atrás pode acender. Sempre dizem assim, depois de uma palestra, nossa, aquilo que você falou hoje parece que era tudo para mim. E por quê? Porque você estava no momento certo, na sua atenção adequada,
disposto a. Esse disposto a é que você se prontificou exatamente a fazer com que as palavras ditas por Jesus chegassem ao pavilhão dos seus ouvidos e chegassem ao coração. Então, Joana d'Ângeles, no capítulo em que ela fala do ouvir com o coração, ela começa dizendo assim: além da faculdade de escutar, mas não ouvir, escutar-se com os ouvidos, eu achei interessante isso aqui. Pode-se fazê-lo também, escutar com a mente, escutar com a emoção, escutar com interesse, escutar com malícia, escutar com descaso, escutar com mágoas, com ressentimento, escutar com alegria e, finalmente, escutar com o coração. Quanta coisa, né? Só que a gente ouve mais com o quê? Carregados que somos daquilo que momentaneamente nós somos neste exato momento. Não venham, por favor, querer se tornar santos a partir do momento que entram nesta casa. A santidade, ela começa a partir do momento que você sai desta casa. Falei besteira? Falei besteira ou não? Eu nunca falei uma coisa dessa, aliás, não fui eu. Mas é verdade, aqui você ouve, lá fora você põe em ação. Então, exatamente uma palestra, um aconselhamento, uma conversa fraterna lá dentro, um atendimento, aquilo que você ouve, é o primeiro princípio da emoção que desperta, da alegria que começa a se tornar mais presente para você dizer: opa, eu preciso começar alguma coisa, porque desse jeito não dá mais. Eu estou sofrendo demais. Sofro as doenças físicas porque me destrambelho, me prejudico minhas emoções, me desequilibro emocionalmente e vivo conturbado, agitado, nervoso, briguento, mal-humorado, azedo. E aí? O que a gente vai colher no coração? Parece que as coisas passam como um vendaval, deixam estragos, e aí ficamos sentados à beira do caminho lamentando, porque não nos precavemos contra isso. Não é verdade? Todas as previdências, as providências e as precauções que nós tomamos no sentido mental, ou seja, daquilo que nos dizem, de você dizer para você mesmo: eu aceito ou não aceito? Isso é meu? Isso não é meu. Isso vai me fazer bem? Isso só vai me prejudicar. Aí você usa a varinha do livre-arbítrio, na verdade, e diz: bom, pensando bem, faz sentido. O que ele está me dizendo é uma bronca, mas faz sentido. Eu mereço. É como uma criança que reconhece, abaixa a cabeça e diz assim: tudo bem, escuro. Reconheçamos, e permitindo o reconhecimento, a gente diz assim: não, mas não adianta só reconhecer, é preciso uma atitude. Por isso que ao sair, você começa a pôr em prática os conselhos. Tal qual abriu o Evangelho à noite, você diz assim: puxa, que interessante isso. Vou começar dia após dia, alguma coisinha. Não precisa ir com toda a pressa. Correto? Não precisa. É uma fruta que eu lhe entrego neste exato momento. E a fruta é aquela de que você mais gosta. Como é que você vai comê-la? Num bocado só? Vai jogar toda a fruta na boca? Não. Você vai gradativamente comendo, mastigando, sentindo o sabor. Não é verdade? Ao engolir, você vai perceber que ela trabalha dentro de você. Assim é o alimento físico. Tal qual esse alimento do nosso corpo são as palavras do amor, da sabedoria, da prudência, dos bons aconselhamentos, que não são ditos não por acaso, são nos ditos, nem o palestrante não está aqui para puxar a orelha de ninguém. Se ele pensar assim, ele é um tolo, porque tudo aquilo que ele diz, primeiro ele está falando para ele mesmo. Estão me ouvindo bem lá atrás? Estão ouvindo bem? E então, essa prudência de ouvir
faz com que essas múltiplas formas criem estados de ouvir também de diferentes formas. Eu pontuei aqui 8, que eu gostaria de trazer como uma reflexão bem didática, como fosse uma aula, para a gente aprender a esse ouvir com o coração. Então diz que a arte de ouvir é muito complexa, e é complexa, mas tão complexa que de vez em quando as pessoas pegam no nosso braço e nos dizem assim: quer fazer um favor de me deixar terminar? Quer fazer um favor de me ouvir? Coisa feia, né? Por quê? Porque somos ansiosos, angustiados. Então isso são uma das coisas nefastas da arte da comunicação. Então a primeira coisa, ouvem-se as informações e a gente começa a pensar em tantas outras coisas e não damos ouvidos àquele que está falando. Penetrando o imo do coração de vocês nesse momento, imo é do íntimo, é o finalzinho da palavra íntimo, o pedacinho interior do coração. Penetrando o coração de vocês, quando você fez assim, quando você virou os olhos, quando você mexeu a boca, quando você se mexeu na cadeira, quando você ficou assim, quando você fez assim, são todos movimentos que desviam a sua atenção. E você já foi longe. Já foi para casa, já foi para o trabalho, já pensou em tantas coisas. Concordam? Porque a mente não para, os pensamentos não param. Então a gente tem que trabalhar segurando esses macaquinhos da nossa mente, focados durante este momento. É difícil? É, mas é um treino. Então a primeira coisa, ao ouvir a outra pessoa, procure dar a ela a devida atenção, ou seja, trazer os pensamentos distantes para perto, para aquela pessoa que está falando, que está ouvindo daí com o coração. Segundo, ouvirmos sempre com críticas, ao invés de deixar o outro falar. Deixa que ele conte a sua história, deixa que ele conte o seu problema, deixa que ele desabafe, sente-se confortavelmente. É como se você dissesse para ele: estou aqui, fale meu querido, fale minha amiga querida, abra seu coração. Então você está dando espírito crítico? Não, está dando atenção. Mas depois, passado tudo aquilo que ele contou, aí sim você pode fazer o espírito crítico quando a pessoa disser para você: e agora? O que você me diz? Então ele se abriu para o diálogo. Primeiro ele desabafou. Então, ao invés de começar pelo espírito crítico, de dizer mais ou menos assim: viajo, não me importo com você, eu estou aqui para te ouvir. Fale logo, diga logo o que tem que dizer. Depois, ó, que Deus te abençoe. Parece o padre. Diz assim: conte logo quais foram os seus pecados. Tá bom, mais alguma coisa? Não, mais isso. Tá bom, Deus te abençoe. Reze 10 Pai Nosso, 3 Ave Maria, creia em Deus Pai, uma salve Rainha. Lembre-se disso ainda. E aí você vai embora abençoado, mas sai de lá. Não era isso que eu queria. Não era bem isso. O perdão eu já pedi a Deus, porque me arrependi e fui até lá. Então o estado crítico nos impede de ouvir com o coração. Essa é a segunda. A terceira, ouve-se as pessoas com indiferença. Não estou nem aí para você. E o pior é que isso é verdade. Se tiver alguém aqui que não concordar comigo agora, pode levantar-se e sair, já está abençoado, já está curado. Mas quantas vezes nós já ouvimos com indiferença, dentro da nossa casa, pensando nos próprios problemas e inquietações? Ele está contando o problema e você está indiferente pensando: mas você não sabe o que eu estou passando. Mas você não sabe que eu tive passado por 10 cirurgias. Você não sabe que eu tive câncer. Ele não está dizendo, está pensando. Deixe isso agora. Ponha atenção. Quarta coisa. É comum ouvir-se por obrigação social ou circunstancial. Uma obrigação social, por exemplo, você vai a um casamento, a uma festa. Aí vai um chato, perdoa, lá na frente, e fala, você diz: eu não vim aqui. É que nem formatura.
Formatura você não vai lá para ouvir discurso. Nem os formandos estão a fim de ouvir discurso dos paraninfos. Concorda, Nancy? Eles estão em dia de festa. Então o paraninfo, o orador, nome de turma, nome disso, quando vai lá, seja rápido, objetivo, fale com alegria, fale com amor, fale tudo. Então o circunstancial é esse. É como, graças a Deus que colocaram o relógio lá no fundo, não está aqui na frente, vigiando quantos minutos ainda faltam. Não, deixa que ele fale. Ele se preparou para isso. Ele está sendo muito pago para isso. Aliás, estão me pagando muito bem para fazer essa palestra. O parabéns e o dinheiro é o chicote da responsabilidade. Ouviram o que eu falei? O pagamento é o chicote da responsabilidade daquilo que você está dizendo. Continuando. Então a indiferença. Obrigação social. Quinto, as criaturas humanas convivem umas com as outras, mantendo-se sempre estranhas. Parece que não consegue ter aproximação. Mas o que é aproximação? Mais adiante, a gente vai falar da empatia, que seria alma com alma. Mas você não precisa ser grande amigo, grande amiga. É a empatia de sentir com aquela pessoa. Eu vejo os amigos queridos que fazem lanches saborosos. Aí eles entregam o lanche com amor, com alegria. Isso é bênção. Tudo bem que eles estão recebendo pelo trabalho, mas recebe a gratuidade daquele cliente que vai lá para comer, para se beneficiar, dando-lhe o sorriso da gratidão. Queridos, eu falava sempre para os alunos, na aula de oratório, digo, se vocês soubessem a importância de um comunicador, vocês dariam palestra, fala de joelho. Como assim? De joelho. Criaria um pedestal alto, se ajoelharia diante deles, como se fosse num ato de reverência, dizendo, puxa, vocês estão dispondo do tempo de vocês para me ouvirem. Então eu olho aqui, vamos supor, tem 40 pessoas, 30 pessoas. Aí mentalmente eu digo assim, que bom, são 30 pessoas, são 60 olhos para mim, 60 ouvidos para mim, graças a Deus que só tem 30 bocas. E aí eles estão mais calados, mais atentos, mais visualmente dispostos a me ouvir, a dar atenção, a alegria. Então não fiquemos estranhos com aquele que fala. Isso é ouvir com o coração. Sexta, a saturação que decorre do mesmismo, das atividades repetitivas, embora de alta gravidade, que terminam por se transformar em corriqueiras para quem as escuta. Ou seja, parece que estão sempre assim, isso eu já ouvi de novo, meu Deus, eu já vi 10.000 vezes essa bengalém. Você que já passou dos 30, tem alguns que já passaram dos 30, comece a pensar, quando eu ficar mais velhinho, como é que eu quero ser? Um chato, um importante, mas o velhinho tem que falar, ele tem a necessidade de falar. Ele tem uma história, meus queridos. Ele precisa contar 10 vezes a mesma coisa. Mas porque ele é chato, ela é chata? É uma prova inconteste que você vai pôr em prática a sua paciência. Porque ele foi jovem, foi criança, foi jovem, foi adulto e chegou até lá. Com uma rica experiência de vida, de sofrimento, de lágrimas, de dores. E se ele repetir 10 vezes, dê um beijo 10 vezes. Eu vi aquela história do filho cuidando do pai com Alzheimer muito severo. E o pai passava repetindo sempre a mesma coisa. E o filho, a cada vez que o pai dizia, ele falava assim, paizinho, hoje é seu aniversário, eu vim aqui para te dar um beijo. E beijava a fronte do paizinho. Porque o paizinho já não tinha mais consciência. Ele tinha a consciência de ouvir o paizinho repetir.
E todo dia ele dizia, paizinho, hoje é o dia do seu aniversário. Daí o paizinho, olha que bom, dava um sorriso. E o filho abraçava o papai. E o filho beijava o papai. Mas, gente, isso era escutar com os ouvidos? Respondam-me. Obrigado pela resposta. Era escutar com os ouvidos? Não. Estava escutando efetivamente com interesse. As coisas corriqueiras, as mesmas coisas ditas não eram mais corriqueiras. Eram situacionais. Daquele dia, daquela hora, ante uma necessidade. Amados, isso é de arrepiar, porque é uma responsabilidade incomum. Não, é uma responsabilidade tamanha que carregamos sobre nossos ombros de ouvir. Tem mais duas. Aí vem as pessoas que ouvem por um mecanismo de defesa. Ela diz assim: as pessoas que escutam as narrações dos sofrimentos humanos, de tal forma se acostumam com os dramas e as tragédias, porque por um mecanismo defensivo, distanciam-se dos fatos e oferecem palavras destituídas de emoção e de significado. Eu dou um exemplo. Quando um filho, uma filha, alguém da nossa família nos pede repetidamente, por exemplo, um copo d'água, e a gente faz assim: tó, perdoe-me se alguém já fez isso, como eu me perdoo. Tó, é um ato, meu Deus, de você dobrar o joelho e pedir perdão a Deus. Porque você fez exatamente isso aqui. Palavras destituídas de emoção, de sentimento, de consideração, de afetividade, de amorosidade, de acolhida. Querem mais? Meu Deus! Isso é uma aula. E finalmente, tornam-se desse modo ouvintes insensíveis. Parecem pedras ouvindo uma criatura humana abrindo o coração. Mas cansados de tanto agirem assim, sempre chegará o momento da parada, da reflexão, do gesto de se olhar, de mergulhar para dentro de si mesmo. E aí começam a fazer uma avaliação de conduta e passam instantaneamente a querer a mudança de atitude em relação àquilo que custa. E daí passam a ouvir, antes que eram indiferentes, depois de tantas experiências negativas, passam a ouvir com o coração. Aí ela sintetiza algumas coisas, Jonathan. Passam então a ouvi-las, a participar da narrativa do outro com espírito solidário, ou seja, se solidarizam com aquilo que o outro está passando. É como se eu estivesse sentindo a dor do outro, os reclames do outro, as dúvidas, as incertezas do outro. Jesus não ouvia assim. Por quê? Porque sabedor que era, vendo a consciência, a alma, do que passava lá dentro de cada um, ele já sabia. Vá, tua fé te curou. Vá, não tornes a errar. Vá, não faça mais isso para que um mal maior não venha a te acontecer. Quantas palavras, meus amados, de tomar o Evangelho na mão e dizer, mas eu não estou lendo como um romance. Eu estou sentindo. Estou sentindo palavra por palavra essa afetividade. Então, não é um caso a mais, um cliente a mais, um problema a mais que você vai ouvir. É uma outra pessoa, é uma outra situação. Vamos acordar um pouquinho? A internet pontuou esses dias, alguém escreveu assim: a língua não tem ossos. Concordam? Alguém já viu essa frase? A língua não tem ossos.
mas é forte o suficiente para cortar um coração. Por isso, tenha cuidado com o que diz. Ela não tem ossos, mas corta coração. E uma simples palavra corta mesmo. Um não, um sim. Qualquer palavra. Amados, vocês são capazes, na nossa língua portuguesa, na acepção da palavra da língua portuguesa, entender o que significa a palavra odeio? Nós nunca mais diríamos. Porque ela é exatamente a língua que não tem ossos, mas que corta. Você cortou, amado, o coração. Você até pode dizer, eu não vou para tua cara, eu não gosto de você, me desculpe, mas eu te respeito. É diferente, né? É um amor velado, é um amor traduzido na caridade, na grandeza. Por isso, uma palavra dita com o coração, agora sim, dita com o coração, consegue o milagre de modificar-lhe o que passa ao entorno daquela pessoa e modificar tudo aquilo que pode estar ocorrendo. A palavra coragem, força, fé, as palavras estou aqui, conte comigo, estenda a mão, não precisa dizer nada, só faz assim. A pessoa vai entender que você se abriu. É complicado isso, meus amados. Por ser tão simples, é que nós complicamos. Por isso que nós vamos entender uma frase antológica do Espiritismo que diz assim: cada pessoa é um país a conquistar-se e a ser conquistado. Já ouviram essa frase? Cada pessoa é um país e somos um território a conquistar-se, que nós conquistamos, como também estamos para ser conquistados. É a empatia, é a solidariedade. Somente quando se pode ouvir com o coração é que a mensagem encontra ressonância. É o eco que você grita de um vale do seu eco que se prolonga e vai. É a ressonância, a reverberação da sua voz, o eco da sua alma, da sua sensibilidade, que flutua no bem, na paz e no amor. Aí eu imagino desencarnado, quanto é maravilhoso. Mas eu fico muito mais feliz porque eu estou encarnado. Por ter essa possibilidade do sofrimento, da lágrima, da dor, de viver esse amor, de sentir o amor, de semear, de cultivar esse amor, fazendo com que os olhos da gente brilhem, porque o coração está feliz, o coração está em festa. Quando a gente acorda no dia do aniversário, você gosta do seu aniversário. Os seus olhos brilham diferente. Você não está interessado no presente, mas está interessado em dizer feliz aniversário, seja feliz, Deus te abençoe, manda no WhatsApp, manda na internet, manda no telefone, faz 1000 coisas, manda cartão, faz 1000 atitudes mirabolantes para fazer você também, durante um dia, ter minutos de paz, de alegria, de felicidade. E naquele dia você diz: hoje eu não vou me permitir ser azedo, mal-humorado, nem estressado, porque hoje é meu aniversário. E se eu fosse dono da empresa, eu daria folga naquele dia. Vá ser feliz. Como algumas fizeram o Dia da Mulher, vá ser feliz, vá comemorar com toda a família, vá ser bem. Mas não são só essas atitudes. Enfim, eles têm ouvidos, mas não ouvem. Que seriedade. Agora, vamos ampliar então esse rumo do nosso ouvir. Joana d'Angelis termina o capítulo fazendo uma referência, uma comparação belíssima com essa vibração do amor do nosso coração, fazendo a comparação com o médico. Tem algum médico aqui?
Alguém aqui que tem na família um médico? Bacana. Alguém que tem algum amigo? Todo mundo tem. Alguém que tem o seu cardiologista, o seu soldado, o seu geriatra, a partir dos 25 anos também. Mas aquele médico, a que você vai? Ele põe no ouvido, chamado estetoscópio, e ausculta, ouve as batidas do seu coração, correto? Até aqui está todo mundo ouvindo. Aí Joana Dange diz assim: utilizam o estetoscópio, auscultam o coração dos seus pacientes, preste atenção, mas raramente escutam a mensagem discreta que esse coração do paciente transmite, pedindo socorro fraternal, ajuda emocional, bondade estimuladora. Quantas vezes você está diante do seu cardiologista, muito mais necessitado de que aquele cardiologista ouça você num desabafo, porque as suas emoções estão desequilibradas, as suas situações estão tão desarmonizadas que o cardio começa a ter taquicardia. Então você pode perceber quando se deita lá, nossa, minha pressão sempre era 12/8, porque agora está 15/9,5. Eu não sou assim, porque ele mexeu também com alguma coisa dentro de você. Então, ao invés de tão somente auscultar o coração físico, ele dá a você, o médico, a possibilidade de sentir a sua alma. Por isso que Jesus, médico dos médicos, médicos das almas, ele ouve as batidas, as ressonâncias, as reverberações, as vibrações de nosso coração, pedindo socorro, pedindo paz, pedindo luz, pedindo amor, perdoando-se. Por isso que escutar com o coração, isso é estar atento, isso é estar aberto, isso é estar interessado. Escutar com o coração, estar atento, interessado e aberto a ouvir o outro. E de que maneira? Mas sempre disposto a 3 coisas. Achei lindo isso aqui. A ouvir, a aprender e a surpreender. Ouvir o outro para aprender, para também ouvir, dar atenção a ele e se surpreender. Isso sempre com admiração. Então chegamos efetivamente a algumas coisas muito interessantes. Chico Xavier diz numa frase muito característica dele: tem coisas que o coração só fala para quem só sabe ouvir. E por isso só sabe ouvir porque ouve com o coração. E a arte de ouvir é uma verdadeira sabedoria, sem dúvida. Então, nós nos traímos, porque temos 2 grandes ouvidos, nos traímos por uma só boca, que deveríamos dar muito mais atenção ao ouvir, ao invés de dar muito mais atenção à boca, é que nós nos distraímos e permitimos que essa arte não seja tão rica, tão bela. Então, um autor aqui cita Charlie Chaplin. Achei interessante a citação de Charlie Chaplin, que diz assim: quando nós não estamos ainda abertos a ouvir e falamos demais, criamos uma verdadeira armadilha. E Charlie Chaplin diz assim: cuidado com as palavras pronunciadas em discussões e brigas, que revelem sentimentos e pensamentos que na realidade você não sente e não pensa. É verdade. Então cuidado na hora da briga, na hora da raiva, na hora de estar alterado, você diz coisas que no momento da calma, da tranquilidade, você nem sequer pensaria e tampouco diria. Por quê? Porque você não pensou. E ele prossegue: pois minutos depois, quando a raiva passar, você delas não se lembrará mais. Porém, aquele a quem tais palavras foram dirigidas, jamais as esquecerá.
esquecerá. E esta é verdadeiramente a língua que não tem ossos, mas corta o coração. Por isso que é real. Agora, algumas coisas são necessárias nessa arte de ouvir. Ouvir é renunciar. Mas o que quer dizer renunciar? Se ouvir é renunciar, é renunciar o meu egoísmo, os meus interesses, as minhas prioridades, para dizer naquele momento, agora eu vou te ouvir. É a mãe, é o pai, é o avô, é a avó, é o amigo, é a amiga, é o companheiro que diz, eu estou aqui, pode falar. Então isso é dar o colo. Esta é a renúncia de você de dizer, este tempo eu não estou perdendo. Então eu não fico assim contando para que a pessoa diga, você tem compromisso? Se a pessoa percebeu e te perguntar, você tem compromisso? É sinal que você fez gesto de atraso, de preocupação, que você renunciou a esse relógio, ao tempo de ficar a cada pouco olhar assim para fora, olhar, ao invés de olhar nos olhos da pessoa, você fica fazendo assim, e a pessoa diz assim, está esperando alguém? Está preocupado com alguma coisa? Quando na realidade ele estava desabafando, a pessoa estava contando, estava necessitada, e você não se renunciava. Você também não se destituía da vaidade pessoal, do seu orgulho, dos seus pensamentos, dos seus interesses, das suas preocupações. Então, se naquele momento você disser, combina então com a pessoa, quanto tempo você precisa? Será que é legal isso? Observe como o jogo da comunicação é extremamente importante. Não é dizer, o outro nos dizer quanto tempo você precisa para me ouvir, quanto tempo você tem para me ouvir. E a pessoa dizer, não, é comum a pessoa dizer, você tem tempo para me ouvir? Tranquilo, pode falar. Depois eu resolvo. A única preocupação é se tem o fogo ligado, a panela da lá, daí você diz, dá licença só um minutinho, eu vou desligar o ferro, vou desligar lá a panela, vou fazer a coisa, agora, bom, pronto, agora está tudo em paz. Tranquei as portas, fechei as janelas, se vier temporal também não estou preocupado, estamos bem acolhidos aqui, raio nenhum vai nos atingir, estamos na proteção, pode falar. Isso é ouvir com renúncia. Então, é a mais alta forma de praticar a empatia, de praticar o altruísmo, que é o desapego pessoal, para dar atenção ao outro. Por isso, atitudes recorrentes daqueles que não sabem ouvir com atenção e paciência. Desculpe, são umas 8 coisas aqui. Eu não vou me ater muito, mas gostaria de citar aqui. Obrigado por ainda estarem acordados. Primeiro, responder antes que o outro termine o seu pensamento. Essa é uma atitude muito comum. Deixa ele terminar. Segundo, ficar impaciente diante de pessoas tentando explicar algo. Deixa a criatura falar. Ele não está perguntando para você qual é a sua opinião. Ele está querendo desabafar primeiro. E mesmo que ele perguntasse, qual a sua opinião? Você assim, estou aqui para te ouvir, pode falar. E desde que fale, daí quando disser, você não vai falar nada, você estou te ouvindo. Deixa ele esgotar. Enquanto isso você ganha tempo, pode fazer as suas orações, fazer as vibrações, fazer a mentalização, pedir para os mentores de luz envolver esta pessoa, ele está falando. E você está se cercando. Aí você puxa um copinho d'água, oferece, toma. E o outro vai falando. E você diz assim, ô Jesus, abraça esse irmão. Toma essa irmãzinha no teu colo, Jesus. E o outro está parando, está chorando, lamentando, lamuriando. E você abençoa. Coisa linda, né? Terceiro, olhar insistentemente para o relógio.
Sem comentário. Quarta, usar expressões faciais de enfado. Enfado o que é? Enjoo. Ele está enjoado. Não está gostando. Faz careta. Expressões de desaprovação. Sei não, né? Ela começa assim. Invalidação. Ou seja, faz cara de que você não está dando valor nenhum. Ó, tudo que você está me contando não tem valor nenhum. Menosprezo. Deboche. Você não está nem aí. É a expressão mais comum. É erro de português. Você não está nem aí. Só que você não está fisicamente. E nem espiritualmente. E nem mentalmente. Está lá. Mas está debochando. Menosprezando. Fazendo careta. Ironizando. É difícil segurar isso aqui. Concorda? Eu estou vendo vocês estão assim paralisados. Vocês estão, agora parece que vocês estão assim, vocês não conseguem nem se mexer, porque vocês disseram, ele pegou pesado. Na próxima vez que você me convidar para tomar um cafezinho com você, você vai ficar me reparando. Será que o seu Silvino vai fazer tudo aquilo? Vai praticar tudo aquilo? Põe em prática hoje. Vamos tomar um cafezinho junto depois? Gente, olha. Quinto, desviar o olhar do rosto da outra pessoa. Amo Curitiba, casei com uma curitibana, adoro viver aqui, mas, amados, tem certas pessoas curitibanas que conversam com você assim. Você está na minha frente. Conversam assim. Abra o portão da sua casa. Quando o portão é fechado, as pessoas passam e fazem assim. Aí você diz, bom dia, boa tarde. Estão lá, interessados no que está além. Atravessam você. Ou seja, chegou, eles fazem assim. Mede de cima embaixo, de baixo para cima. Não é só Curitiba. É muito lugar. Mudar abruptamente de assunto. Ou seja, não gostou, muda o assunto. E finalmente fazer com que o outro se cale. Então esse é pior. Se o outro se calou no meio do desabafo, no meio da conversa, que o coração estava falando, que alguma coisa aconteceu. E aí entrou a pior das coisas, que era não permitir à alma, a afetividade do coração, se estreitar com a afetividade do outro. Por isso que é uma arte de ouvir, como é uma arte de falar. Aristóteles, 2.400 anos atrás, ou 400 anos antes de Cristo, ele falava sobre a arte retórica, que tinha 3 volumes. A arte de falar, a arte de ouvir e a compreensão da mensagem. A arte de falar, a arte de ouvir e a compreensão da mensagem. Amados, são 3 livros da arte retórica de Aristóteles que valeria a pena, nos famosos pensadores, pesquisar. A arte de ouvir, a arte de falar. Então, quem fala deve ter a arte de chegar ao coração dos seus ouvintes. Aquele que ouve deve ter a arte de colocar o coração à disposição daquele que está falando. Em outras palavras, 2.400 anos atrás já tivemos bastante tempo para aprender. Quando o outro fala, dê o ouvido, dê a sua atenção. E quando você está ouvindo, pare de bocejar, pare de reclamar, pare de pensar coisa, pare de fugir e dê atenção àquele que está. Mas ele é feio, ele tem uma careca feia, um nariz comprido, óculos que não combinam, cabelo que está de não sei o quê. Julgamento crítico.
Se eu viesse aqui dar uma palestra como cadeirante, você se importaria de me ouvir? Como eu já dei uma palestra daqui, nariz com curativo, tinha feito cirurgia, você se importaria porque está com curativo? Não. Porque a arte de ouvir é a mesma arte de falar. Não é coitado daquele palestrante, coitado daquele orador. Não. Nós somos culpados e coitados quando nós falhamos, tanto daquele que fala, quanto daquele que ouve. Mas a terceira coisa era a compreensão de quê? Da mensagem. Ou seja, o palestrante, o orador, o comunicador, aquele que fala, primeiro, ele tem que falar claro, falar simples, objetivamente, não enrolar, porque o outro tem tempo também. E você também tem tempo. Então, objetivar é assim, você está falando, fale direitinho para o outro ficar, desculpa, não ouvi, fale mais alto. Não, fale as claras, fale bem. Você está ouvindo? Passe cotonete antes, limpe, tire cera dos ouvidos, fique atento para ouvir também. Então, a permuta entre as duas vias. E no meio tem um canal, que é a mensagem. Então, o comunicador, ele deve se preparar. Ele não deve vir aqui sem papel nenhum. Será? Ah, mas Divaldo não usa papel, não precisa. Enquanto eu sou pequenininho, eu vou precisar de papel. Mas eu tenho a certeza de que não falei tantas besteiras quanto eu poderia falar se não tivesse um apoio. Então é a preparação da mensagem, é o conteúdo daquilo que você vai dizer. Ficou claro? Então vamos encerrar ouvindo a recomendação sábia. Para falar bem, não basta uma boca. Para ouvir bem, não bastam os ouvidos. Há muita gente que, não sabendo usá-la, a boca, tem feito um grande estrago com o que diz. Antes de nos julgarmos incompreendidos e injustiçados pelo mundo, não nos devemos esquecer que a causa dos nossos problemas e do desencontro na relação com a outra pessoa pode estar alojada em nós mesmos. Então, antes, mas é muito inteligente, antes de pensar, ele é o culpado, ela é o culpado, ela que me disse, ela que falou, aquela pessoa me maltratou, ela me bateu, ela me insultou, ela me agrediu. Piedade, Senhor. Coloque-se na posição de vítima, de ofendido, na posição do Cristo e perguntando-se, o que Jesus faria nesta situação? Só esta pergunta calariam todas as minhas dúvidas. E certamente eu passaria a ouvir Jesus com o coração. Porque eu passaria a sentir a beleza do Divino Mestre falando-me com o coração. Para que a docilidade, a mansidão, a bondade, a ternura do perdão chegue sempre àqueles que precisam de mim. Hoje me coloco na posição de quem ouve. Mas quantas vezes eu passei na mesma posição daquele que precisava falar. Querido, isso é emocionante. Isso é maravilhoso. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, sentindo o que o outro está sentindo, as nossas palavras são revestidas de muito mais amor, de muito mais bondade, de muito mais luz. Problemas há, meus amados. E problemas são cíclicos, são diários, são muitas vezes constantes, como as dores também muitas vezes são diárias, cíclicas, constantes. Mas quando nós pensarmos
Isto é passageiro, isto é fugaz, isso é transitório. Mesmo que eu viva 99 anos e um dia, mesmo assim os dias são poucos diante da eternidade. Que eu terei a bem-aventurança de viver a felicidade, de ter aprendido no vale de lágrimas, de dores acerbas, de já passar por um momento de sentir que eu já estou em grande regeneração, que eu já cresci muito, que eu evolui muito, que eu consegui durante 59 minutos ficar paradinho, sem precisar me preocupar com o celular, com o tempo, apenas e tão somente para permitir que meu coração ouvisse, para permitir que o outro falasse, para permitir que a bondade, o amor, a gratuidade de Deus se fizesse presente na minha vida. Queridos, somos paz quando nós cultivamos a paz. Somos bem quando nós cultivamos o bem. Somos eternamente amor quando o amor viceja em nós. Que a bondade, o amor e a paz de Deus esteja no coração de todos nós. Que assim seja.